Olá, pessoal do terceiro ano do ensino médio. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de geografia. Na videoaula de hoje, nós vamos falar sobre clima e vegetação da África. Esse conteúdo corresponde à 7ª semana de estudos de geografia do terceiro bimestre. Então, vamos às explicações. Quanto ao clima, antes de explicarmos todos os climas que estão presentes no continente africano, é válido enfatizar que ele tem uma expressiva extensão territorial. Então, a gente tem uma diversidade de climas atuando aí no território. Vou começar falando pelo clima equatorial, que está presente nas localidades sinalizadas em pink aí no mapa, muito relacionadas à presença da linha do Equador. Então, o clima equatorial está presente nessas áreas aqui e também aqui. Nós temos também, de forma muito expressiva, no território africano, o clima tropical, que é toda essa área em amarelo. Então, a gente percebe que é um clima presente em uma expressiva parte do território. Nós temos também, e depois nós vamos estudar com bastante detalhes, o clima desértico. O clima desértico, ele está sinalizado de salmão escuro aqui no mapa. Então, percebam que ele está em grandes áreas. Então, é muito comum no continente africano o clima desértico. E depois desse clima desértico, nas áreas próximas ao clima desértico, entre o desértico e o tropical, nós temos sinalizados na cor salmão mais claro o clima semiárido. Então, o semiárido também é bastante presente no território. Então, a gente percebe que que o clima semiárido ele atua como um clima de transição entre o clima desértico e o clima tropical. Mas nós ainda temos no território o clima subtropical, só que ele é bem pontual nessa parte mais a sul do território aqui, onde eu estou mostrando para vocês, sinalizado aqui numa tonalidade de rosa um pouco diferente. E nós temos ainda o clima mediterrâneo, que está de forma bem pontual no extremo norte e também no extremo sul. E nós temos ainda o clima frio de altitude, mas esse é realmente bem pontual, somente nas áreas de grandes elevações do relevo. Bom, agora vamos fazer um resumo breve. Como vocês viram, a linha do Equador, o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, eles atravessam aí a área do continente africano. Com isso, a gente pode enfatizar aí para vocês que de todos os climas que estão presentes, o que predomina são os climas quentes. Então, falou em África, a gente sabe que há um predomínio de climas quentes. E quais climas quentes? Na verdade, o equatorial, tá? O tropical e o semi-árido e desértico. Esses são os climas que mais estão presentes na África, que estão presentes em uma maior área. Agora, nós vamos falar um pouco sobre a vegetação. E esse mapa nos mostra a vegetação original. A vegetação ela é uma consequência do clima, então elas vão estar muito relacionadas. Por exemplo, como que vai ser a vegetação nas áreas de clima desértico? Vai ser um deserto que pode ser quente ou frio. Então, toda essa área de laranja sinalizada no mapa são as áreas de deserto. Mas nem só de deserto é formada a vegetação da África, é claro, ela é muito rica. Em toda a área de clima tropical, nós temos as savanas. Em toda a área de clima semiárido, que aqui está sinalizado de verde bem clarinho, nós temos os estepes e as pradarias. Nas áreas de clima equatorial, nós vamos ter as florestas tropicais, que aqui estão sinalizadas nesse verde bem exuberante aqui.
Nós ainda temos uma vegetação mediterrânea, mas ela é bem pontual, tal como o clima é bem pontual. Então, no extremo norte, mais uma vez, e no extremo sul, a gente tem o clima e a vegetação mediterrânea. Bom, de tudo que eu falei, resumindo, aqui está uma imagem de uma floresta tropical. Essa imagem é de 2017 no Congo. Muito parecida com com as nossas florestas, né? No caso da região norte, da nossa região norte, floresta amazônica. E nós temos também aqui uma imagem das savanas. Essa imagem corresponde ao Quênia e foi tirada em 2018. E por que eu trouxe essas duas imagens, da savana e da floresta tropical? Porque essas duas vegetações, elas correspondem a 40% do território africano. Então, elas são muito significantes no território africano. Mas, é claro, a gente traz mais opções de imagens para vocês, né? Aqui nós temos vegetação e animais de savana no país da Namíbia, também no continente africano. E nós temos também essa outra imagem de savana no Quênia, que também mostra a vegetação e também os animais, que é as savanas estão presentes, como eu disse, nas áreas de clima tropical. Agora nós vamos falar um pouco sobre a questão dos desertos, né? Na África estão dois grandes desertos, o Saara, que tem 9 milhões de quilômetros quadrados, e nós temos também o Kalahari, que fica sudoeste e tem 600 mil quilômetros quadrados. Então, as imagens aqui correspondem a esses desertos. E nessa outra imagem, a gente tem aí como eles estão no mapa, né? Então, toda essa área corresponde ao Saara e toda essa outra área aqui sinalizada em amarelo ao deserto do Kalahari. Agora, algo que é necessário nós enfatizarmos é que cada vez mais está se ampliando as áreas de deserto, seja pela falta de manutenção da vegetação ou mesmo pelo intenso desmatamento que ocorre nessas áreas. Então, como vocês viram nos mapas sobre os climas, quando termina a faixa que corresponde ao clima desértico, começa o semiárido. E é justamente nessas faixas de semiárido que não está tendo um cuidado, não está tendo uma manutenção da vegetação. E muito pelo contrário, não pensem que as queimadas elas são restritas ao Brasil. O desmatamento não é restrito ao Brasil, ele também acontece de forma muito grande no continente africano. Só que isso lá amplia a área de deserto, né? Ele acaba por expandir a área de clima desértico. E isso é muito complicado, porque prejudica muito a vida da população que depende daqueles recursos naturais, né? Então, um exemplo de desmatamento que ocorre no continente africano se verifica ao sul do Saara. Como eu disse, nas áreas próximas ao clima desértico, nós temos o semiárido, e é ali onde principalmente ocorre as queimadas e o desmatamento. Então, nessa área mais a sul, ela é conhecida como Sahel, e ela tem um clima, né, como eu já falei, de semiárido. Lá, o que tem acontecido? Essa vegetação, ela é de estepe pouco espessa, né, ao norte. E ao sul ela é uma vegetação de savana. E o que está acontecendo? Constantes derrubadas de árvores para estabelecimento de atividades agropastoris. E aí eles estão fazendo isso como consequência dessa ação de desmatamento, está havendo um agravamento do fenômeno de desertificação. Então, a população local, que é extremamente carente, ela acaba perdendo a sua única fonte de energia. Então, é tudo muito grave, né? Eles acabam cometendo atos de desmatamento, isso traz um prejuízo ambiental muito grande, que influencia tanto nos elementos naturais como na vida da própria população. Sobre o fenômeno de desertificação, eu não vou me aprofundar muito,
porque é solicitado que vocês justamente façam uma pesquisa para realmente se aprofundarem no conhecimento, o que provoca a desertificação e como ela ocorre, o que ela significa. Então, isso é vocês que vão levantar essas informações. Agora, o conteúdo dessa aula a gente vai encerrar por aqui. No entanto, nós temos ainda as atividades que são solicitadas no roteiro da 7ª semana. E aí, essas atividades nós faremos juntos, tá? Na aula via WhatsApp. Bom, então, muito obrigada a você que chegou até o final dessa videoaula e até a próxima aula.